Vamos falar sobre China e por quê? Porque se encerrou o 20º Congresso do Partido Comunista Chinês e o Xi Jinping assegurou um terceiro mandato. Enquanto a gente está preocupado no nosso país, por exemplo, com as eleições, que está próximo do segundo turno, tem muitas coisas acontecendo ao redor do globo e China é uma delas e tem um peso enorme. Por que tem um peso enorme? Porque a China tem um peso enorme na economia mundial, tem a sua economia dando uma patinada, né? Inclusive o PIB chinês foi adiado a divulgação, provavelmente por causa do Congresso. E vale lembrar no Brasil, ó. Vamos botar isso aqui na tela, ó. A China é o principal parceiro comercial do Brasil. Nós exportamos soja, minério de ferro, alimentos, importamos eletrônicos. Se tiver algum desdobramento econômico depois desse terceiro mandato do Xi, pode impactar nós positivamente ou negativamente, né? A economia pode voltar a crescer a taxas que cresciam historicamente, ou a gente passar por um período de mudança. Se fala muito na China passando de um modelo de crescimento por infraestrutura, por investimento, para um crescimento pelo consumo. Mas os últimos movimentos do Xi já não indicam isso, né? Ele deu uma freada, por exemplo, no ímpeto capitalista das empresas de tecnologia, das empresas de educação, no próprio mercado imobiliário, né? Que algumas empresas estão com muitas dificuldades, inclusive está derrubando os preços dos imóveis, que é onde parte da população chinesa concentra a sua poupança. É muito importante a gente acompanhar o que tem de possíveis fatos. Por que possíveis fatos? Porque a China é muito fechada, controla muito a informação que sai de lá, principalmente num evento com este peso. Mas vamos lá, o que está sendo aí comentado, o que eu separei. Xi amplia seu poder, tá? Inclusive aí ele fez emendas à carta do partido, que é um documento muito importante, consolidando o status central dele, tá? E o seu papel orientador do pensamento político dentro do partido. Como é esperado, a nova formação do comitê permanente, né, não inclui um sucessor claro de Xi. O controle total de Xi significa que a sua equipe será totalmente responsável por qualquer erro de política. Novos membros do comitê permanente do Politburo, próximos de Xi, ou seja, leais a Xi, e as correntes opositoras a Xi perdem força. Todos os seus rivais potenciais e reais foram expulsos do comitê permanente e os leais a Xi tomaram seu lugar. É uma declaração enfática do domínio de Xi sobre o partido, ok? Então é isso que está sendo ventilado de possíveis fatos. Então se Xi está com toda esta força e está com uma equipe que é leal a ele, temos algumas coisas. Ele vai ter capacidade de colocar mais amplamente a sua visão, tá? Por outro lado, ele é o responsável. Se der errado, ele é o responsável por estar dando errado. E a gente sabe que isso, quando a gente tem um país que tem um líder autocrático muito forte, ele não pode, às vezes, voltar atrás em determinados direcionamentos que ele dá. E isso pode ser um problema, principalmente no campo econômico, que há essa questão aí do que vai ser para a China, né? Vai continuar aí a política zero Covid? É uma política do Xi, né? Aqui até esqueci de falar, né? Perfis reformistas perdem força. O Xi tá demonstrando, tá, a gente precisa prosperar, a China precisa prosperar, mas não é para a China se tornar um país aí muito capitalista. Ele deu essa freada já antes do Congresso. Os preços das ações de tecnologia desabaram. A bolsa chinesa tá balangando, a de Hong Kong tá despencando. E aí, o que vai ser agora daqui para frente? Por isso a gente precisa acompanhar, porque vai ter desdobramentos no mundo. Então, direcionamento econômico já comentei, e até a questão do PIB, né? Já nessa semana a gente já tem aí a divulgação do PIB, que não tinha sido divulgada, tinha sido adiada provavelmente por causa do Congresso. E aí, pessoal, é muito CES, né?
É muita coisa que a gente está muito longe para acompanhar. Mas a gente tem que dar um jeito de tentar acompanhar o que está acontecendo na China para a gente tentar, pelo menos, vislumbrar o que pode ter de desdobramentos. E aí, qual é a melhor ferramenta que a gente tem para a gente tentar deslumbrar isso? Para mim, e é o que a maioria dos investidores, dos traders tem à disposição, é um gráfico de preços. Um gráfico de preços me mostra e me dá pelo menos uma ideia do que está acontecendo. Às vezes está pesando algum tipo de expectativa, mas me dá informações de forma mais clara e transparente. E aí a gente pode olhar aqui, vamos dar uma olhada nos preços aqui do minério de ferro no Porto de Dalian. Tá tudo em chinês aqui, mas vamos só olhar aqui o gráfico aqui mensal, né? Os preços estão mais ou menos 680, chegou a bater 1.300 e estão aqui numa tendenciazinha para baixo. Será que vai continuar caindo? Né? Isso é o reflexo da mudança e do freio, né, no crescimento de infraestrutura. Né? Será que vai conseguir fazer? Será que ele vai querer fazer para uma economia mais consumista? E a gente vai acompanhando isso. Vamos dar uma olhada aqui. Vou botar o gráfico de preços aqui, ó. Minério de ferro em Singapura, vamos dar uma olhada nos índices, tá? Até porque o minério de ferro em Singapura não é o mesmo preço do minério de ferro lá no Porto de Dalian, não tem exatamente o mesmo comportamento. Vamos dar uma olhada aqui nos índices, vamos botar o índice, vamos botar Hong Kong já na tela enquanto eu procuro o outro. Deixa eu ver qual que é o melhor. Esse aqui, pode ser esse da Pepperstone aqui, tá? Mostrando aí a bolsa, tá? Gráfico diário, vamos botar no gráfico semanal, tá? Olha aqui os preços onde estão da bolsa de Hong Kong, então já mostra que as coisas não estão muito tranquilas. Obviamente que tem todas as questões sobre Hong Kong, teve a política de Covid, teve um aumento de dominância da China sobre Hong Kong, perdas de liberdade, teve bastante coisas acontecendo em Hong Kong, inclusive questionamentos se Hong Kong ainda seria o centro financeiro que é lá na Ásia. Né? Então, Hong Kong está passando aí por uns momentos mais difíceis. Mas a gente pode olhar nas bolsas, inclusive dentro da China. A gente tem esses dados aqui, né? Ó, bolsa de Shenzhen. Não, essa aqui é de Shenzhen. Essa aqui é de Xangai. Tá? Ó, não tá. E lá na China é proibido operar vendido, né? Tu pode deixar de comprar. Preços caindo. Preços caindo. Como é que tá a moeda contra o dólar? Tá em patamares acima de 2019 e 2020. Tá se desvalorizando. Tá? Então aqui a gente consegue ter algum vislumbre do que está acontecendo na China. Agora o Xi se reafirmou no Congresso do partido. Vamos acompanhar o que vai ser os desdobramentos no quê? Naquilo que a gente tem para visualizar sobre a China. Podemos olhar sobre as empresas brasileiras que têm exposição à China, uma delas é Vale, por exemplo, e também olhar esses outros ativos e estar acompanhando, porque é importantíssimo o papel ainda da China no mundo, ainda mais que nós estamos aí com vários acirramentos geopolíticos, né? A China apoiando a Rússia, a China querendo ter o seu papel de dominância global, toda a questão da Rota da Seda, as questões sobre Taiwan. Então, China, a gente precisa dar uma olhada sim de perto e utilizar as ferramentas que a gente tem à disposição. Tentar acompanhar. Eu acompanho bastante pessoal de geopolítica, inclusive brasileiros. Eu gosto de acompanhar, mas eu sei que eles têm limitações também. Eles próprios, né, falam da sua limitação de entender a China, dado que é uma distância e um controle de informações. Mas a gente tem que tentar capturar isso. O que a gente tem agora de fato? Que o Xi Jinping está no poder novamente. E será que vai continuar a política zero Covid? A gente vai conseguir observar se a política vai se manter. Talvez vai sair aí os resultados do PIB, talvez saia alguma nota aí de alguma coisa em relação à injeção de capitais na economia.
e aí a gente vai colhendo esses resultados e tentando formar algum tipo de cenário. Legal? Então era isso que eu queria aqui, falar um pouquinho de China, falar do que aconteceu, que eu acho que é um assunto que a gente tem que acompanhar, tá? Mostrar aqui que a gente tem ferramentas sim para a gente dar uma olhadinha e por mais que a gente esteja distante, tentar formar a nossa própria opinião. Tá? Eu busco muito formar a minha própria opinião sobre as coisas do que comprar opiniões prontas, né? Tentar identificar os fatos e, obviamente, entender a minha incapacidade de conseguir ter uma visão do todo, né? Mas tentar, sim, sempre tentando construir uma visão do todo, sabendo das minhas limitações, do que ou ficar sem olhar, né? Eu acho que isso não é bacana, ou de comprar aí ideias prontas, né? Principalmente no mercado financeiro, e isso é até uma coisa que eu compartilho da minha experiência, é que, cara, todo dia tem gente vendendo algum tipo de narrativa. E às vezes é uma narrativa de vendas, né? Às vezes tem um fundo lá, o cara vai falar, o cara investe na China, o cara faz todo um discurso bacana sobre a China, mas se tu escutar o cara uma segunda vez falando, tu vai ver, né? Ele pode passar um tempo que o discurso é o mesmo, né? Então tem sempre umas narrativas e a gente tem que tentar colher as informações, alguns insights e tentar construir a nossa própria visão das coisas e tirar nossas próprias conclusões. Eu prefiro errar com as minhas próprias conclusões do que acertar somente com conclusões dos outros, porque às vezes pode ser só uma questão de sorte, né? Escutei alguma coisa sendo falada, tomei uma decisão em cima, deu certo, não significa que realmente foi algo bom. Então eu prefiro sempre estar formando aí as minhas próprias conclusões, e era sobre isso aí a gente falar um pouquinho de China e falar de instrumentos que a gente pode estar olhando, né? Olhar aqui a moeda da China, olhar aí os índices acionários, temos aí Shenzhen, Xangai, temos as ações também, né? Vou mostrar aqui rapidamente as ações. Deixa eu ver aqui, criptos, ações japonesas, ações do FTSE, Euro 50, DAX, aqui, ações chinesas, ó. Tem algumas negociadas lá na Bolsa Americana, Alibaba, ó. Olha onde é que tá a Alibaba, ó. Praticamente a preços de 2016. Né? E tem as próprias ações lá que fazem referências àqueles índices que eu mostrei para vocês. Essa aqui negociada na bolsa de Hong Kong, é um banco grandão da China aqui. A gente pode começar a tirar conclusões a partir disso. E isso a gente tem alguma transparência, tá? Do que pode estar acontecendo. Não pode operar vendido na China, ok, mas se os preços não estão subindo, não estão numa trajetória altista, é porque as pessoas não estão comprando. Legal? Então era isso. Peço para deixar o seu like, se inscrever no canal. Vamos ter aí mais bate-papos sobre isso. China tá no meu radar, tá? Eu acho que vai estar por muito tempo.